Salve, salve, nona região, desbravadores, visitantes, uma saudação maranata para todos vocês. Meu nome é Ronan, eu vim aqui hoje para poder passar uma especialidade para vocês. Nessa onda de pandemia, isolamento social, nós não podemos parar nossas atividades, não é verdade? Pelo contrário, nós temos que procurar meios de manter a obra de Deus e dar sequência nas nossas atividades, né? Mesmo que de longe. E hoje eu vim passar para vocês aqui uma especialidade muito bacana, modéstia à parte, né? Eu sou suspeito para poder falar, mas vou passar para vocês aqui a especialidade de química. Essa especialidade ela tem um nível um pouquinho mais avançado, então ela é própria para os desbravadores de 14 e 15 anos, tá? E para toda a direção também, ok? Mas eu acho que vocês vão gostar. A especialidade é um pouquinho longa, acredito que vai precisar de mais de um vídeo, mas a gente vai dar condições de vocês assistirem toda ela aí, ok? É uma especialidade que vocês vão ter condições de cumprir tanto a teoria quanto a prática, tá? E eu vou dar aqui todas as orientações que vocês necessitam. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que existia químicos na época bíblica, na época dos nossos escritores? O que vocês acham? Vou ler aqui para vocês aqui uma passagem que está em Êxodo 30, no versículo 25, que diz o seguinte: Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então nós vemos aí que desde a época de Moisés, né, nós já tínhamos aí as pessoas que manipulavam as matérias, que transformavam as matérias, né? E bem antes disso, quando a gente estuda a história da química, a gente vê aí desde os primórdios a ação do homem na questão de transformar a matéria, ok? Então vocês vão acompanhando aí nos slides aí, e eu vou dando as explicações. Nessa especialidade vocês terão todas as condições de responder as questões lá do trabalho e para você fazer o seu trabalho físico, ok? Para já explicando de uma vez, aqueles que se interessarem, vocês vão estar fazendo este trabalho físico, tá? Respondendo todas as questões lá do trabalho de forma digitada, vão passar ela para PDF e vão enviar para o e-mail da nona região, tá bom? Nona região amc@gmail.com, tá joia? Depois que você enviar o seu trabalho, e eu vou retornar para a gente poder fazer a prova, ok? A gente vai combinar como nós vamos fazer essa prova aí, belezinha? Ou então vocês podem, aqueles que têm o meu contato aí, o WhatsApp, pode entrar em contato comigo aí para a gente combinar, beleza? Então vamos acompanhar aí, ó. Especialidade de Química. Uma pergunta para vocês. Quando se fala em química, o que as pessoas geralmente pensam? Eu fico chateado, sabe? Porque existe um preconceito com relação a essa matéria, né? As pessoas acham que é difícil, acham que é chata, mas as pesquisas que eu tenho feito, geralmente as pessoas que odeiam química, que não gostam de química, geralmente a culpa é do professor. Não sei explicar o motivo, existe um contexto diversificado aí, mas enfim.
o que as pessoas pensam quando fala química? Então, a maioria das vezes as pessoas pensam em coisas desse tipo aí, ó, né? Uma explosão atômica, um gênio do mal querendo dominar o mundo e fazendo as suas fórmulas, um doidinho aí de óculos de fundo de garrafa explodindo as coisas dentro de um laboratório, né? E na verdade, o que realmente é a química? Bom, para a gente poder entender o que é química, nós precisamos de um conceito de matéria, tá? O que é matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço, tá? Eu sou uma matéria, você é uma matéria, o computador, o celular que eu estou usando é uma matéria, né? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ok? E essa matéria, ela pode ser encontrada, né, em nosso meio, no ambiente que nós vivemos, na natureza, de três formas possíveis, né, em três estados possíveis, né, que é o estado líquido, o sólido e o gasoso, tá? Então, partindo daí, o que é química? Química é o estudo dessa matéria. É o estudo dessa matéria e as transformações que ocorrem com ela, né? Quando você pega uma, duas, três matérias e você submete essa matéria a uma situação, ela vai se comportar de tal forma a produzir outra matéria, né? Então, química é o estudo da matéria e suas transformações. Nós temos um cientista muito bacana chamado Lavoisier, que ele disse o seguinte: Lavoisier é considerado o pai da química moderna. E ele disse a seguinte frase, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na verdade, essa é a base da lei de conservação de massa, tá? Para vocês entenderem e compreenderem um pouco melhor, eu coloquei aí uma reação de zinco com ácido clorídrico e está produzindo cloreto de zinco e o gás hidrogênio, tá? Eu coloquei isso aí para vocês poderem entender sobre o que Lavoisier estava falando sobre transformação de matéria, tá? Então nós temos aí uma seta no meio que está direcionando o sentido da reação. Então a reação está acontecendo da esquerda para a direita, ok? Do lado esquerdo da seta nós temos aí os reagentes, tá? E do lado direito o produto, ou seja, a consequência da reação entre o zinco e o ácido clorídrico. Então o Lavoisier estava querendo dizer o que com isso? Olha, se eu pesar esse zinco e se eu pesar essa quantidade de ácido clorídrico que eu coloquei, vai dar um valor. Então, lá no produto, do lado direito, onde está formando o cloreto de zinco e o gás hidrogênio, somando esses dois produtos, eles têm que dar a mesma quantidade. Nada some por acaso, nada aparece do nada assim por acaso também, tá? É a lei de conservação de massa. A quantidade de reagente que eu tenho é igual à quantidade dos produtos, beleza? E quando se fala em quantidade, vocês vão ouvir muito na química falar sobre estequiometria. Então você deve entender estequiometria como quantidade, tá, Ronan? Por que você não fala quantidade? A gente é chique, né? Químico é um povo chique, então gosta de inventar palavras difíceis para as coisas, tá? Então coloquei aí, ó, os reagentes e os produtos devem ser iguais em sua estequiometria, beleza? Quando você olhar essa reação aqui, você percebe que lá nos reagentes,
atrás aí do lado esquerdo do ácido clorídrico, olha aí, HCl. Vocês estão vendo aí que tem um 2, certo? E lá nos produtos, você está vendo o cloreto de zinco. E do lado direito aí do Cl, tem um 2 embaixo. Ronan, o que é isso? Qual que é aí a diferença desses dois? O que significa isso aí? Olha só, nós temos algumas situações. Quando nós temos um número do lado esquerdo do elemento, significa que eu tenho duas vezes esse elemento, certo? Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aí é do cloro. Então eu coloquei 2 cloros, 2 Cl, significa que eu tenho 2 átomos de cloro separados. Agora, quando eu tenho o O2, né, uma substância simples, significa que eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados um ao outro, tá? Ligados entre si. E temos também a seguinte situação: eu posso ter esse número pequeno embaixo do elemento numa substância composta. Estando ele numa substância composta, significa que eles não estão ligados entre si, mas eu tenho N vezes, né, pode ser 2, 3, 4, esse átomo, esse elemento, na molécula dispersa em qualquer lugar. O exemplo que eu dei aí é o H2O. Veja bem, eu tenho H2O, então eu tenho 2 hidrogênios não necessariamente ligados entre si, mas eles estão ligados a um outro átomo que é o oxigênio. E eu posso ter a situação à direita aí, você pode perceber, se eu tiver 2H2O, significa que eu tenho 2 moléculas de H2O. Beleza? Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, você deixa suas dúvidas aí nos comentários aí que a gente responde, tá bom? Vamos dar sequência. Galera, o que é fenômeno químico? Dentro da química, a gente ouve muito falar isso, fenômeno químico e fenômeno físico. O que é fenômeno químico? Fenômeno químico é toda transformação da matéria, tá? Se eu tenho um elemento ou tenho a junção de 2 elementos e há uma transformação da matéria, ou seja, eu tenho uma matéria inicial e depois de um tempo aquela matéria reagiu sozinha ou com outra substância e produziu outra matéria diferente. Ronan, não estou entendendo, eu te dou o exemplo. Se você botar fogo num papel, isso é uma reação química? Isso é um fenômeno químico? Sim, é um fenômeno químico. Porque você tá efetuando ali a reação de combustão. Você está adicionando calor a uma matéria e ela está reagindo com o oxigênio e formou uma outra matéria. Uma reação de combustão, ela produz CO2 e produz água, não necessariamente no estado líquido, mas pode ser em vapor. Por isso que muitas vezes a gente não vê essa água. Tá? Então, ou seja, no início eu tinha o quê? Papel. E lá no final eu tenho o quê? Eu tenho gás, eu tenho um gás e um vapor. Né? Eu tenho o CO2, tenho a água em forma de vapor, muitas das vezes, e tenho também ali no final a cinza. Aquela cinza ali é o que? É o carbono, né? Então eu tenho mais de um tipo de matéria diferente do início, tá? Então fenômeno químico é todo fenômeno onde há transformação de matéria, ou seja, o surgimento de um novo composto, tá? Tá aí o exemplo. Eu tenho a matéria gás hidrogênio e tenho a matéria gás oxigênio. Então, é um tipo de matéria, né? São 2 tipos de matérias, na verdade. Eles se uniram, reagiram para formar um outro tipo de matéria bem diferente, que é o que? A água, H2O, beleza? Transformação física. Na transformação física, é o contrário. Não existe
transformação da matéria, não existe a formação de um novo composto. Tá? O que eu tenho no início, ele vai sofrer um tipo de transformação, mas no final lá eu vou ter a mesma matéria. Muitas vezes, algumas vezes em estados diferentes. Né? O estado líquido, no início era sólido, depois virou líquido, ou era líquido e virou gasoso. Né? Então, não há a transformação física, não há transformação da matéria, nem formação de novos compostos. Um grande exemplo aí é o derretimento do gelo. Né? Ronan, não é fenômeno químico, não é reação química o gelo derreter? Não, não é. Não passa de uma transformação física. Gelo é o que? Água, certo? Água sólida. Derreteu, o que continua sendo? Água. Água no estado líquido. E se eu ferver, aí é químico? Não, também não. Porque eu tenho ela no estado líquido, água. E no estado vapor, água. Ok? Só seria reação química se eu desfizesse essas ligações. Deixasse de ser H2O e passasse a ser gás hidrogênio e gás oxigênio, que é o contrário, que é daquela reação que eu mostrei no fenômeno químico. Ok? Dando sequência. A especialidade ela pede muitas definições, tá? Então a especialidade ela vai se basear em explicar essas definições para vocês. O que é átomo? Átomo é a menor partícula de uma matéria. Uma matéria ela pode ser formada de vários tipos de átomos diferentes ou vários átomos iguais. Por exemplo, o diamante, né? A mulherada gosta de diamante, né? Os olhos chegam a brilhar aí quando vê um diamante. Diamante é carbono, necessariamente carbono. Né? Então são muitos átomos de carbono ligados entre si com uma estrutura específica que vai ali formando, que vai dar forma ao diamante. Tá? Então é a menor partícula de uma matéria. Você não pode confundir com molécula, tá? Você vai ver a diferente. Tá aí um exemplo de átomo, tá? O átomo ele tem o núcleo que está circulado de azul aí, e dentro desse núcleo tem os prótons e os nêutrons. E tem a eletrosfera. A eletrosfera é essa parte onde tem essas bolinhas amarelas aí, os elétrons, né? Onde eles ficam circulando em volta do núcleo. Então tem o núcleo e a eletrosfera. Essa é a composição do átomo. E de todos os átomos é composto dessa matéria. É composto dessa forma. Núcleo com prótons e nêutrons e a eletrosfera. Então, qual a diferença entre os átomos? Um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, qual a diferença entre eles? A diferença entre eles nós vamos ver na definição mais para frente. Basicamente, o que define o elemento é a quantidade de prótons e nêutrons que tem ali no seu núcleo, certo? E cada um deles vai ter uma quantidade diferente de elétron na sua eletrosfera. Então, a forma do átomo é uma só, é essa aí que vocês estão vendo. O que vai definir o que é oxigênio, o que é cloro, é a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo, beleza? Prótons é a carga positiva, né, do átomo, nêutron é a carga neutra do átomo, os nomes são bem sugestivos, né? E elétrons é a carga negativa dos átomos, e é justamente os elétrons que são responsáveis para acontecer as reações, tá? É por causa deles. Nós vamos ver mais para frente aí. Molécula, qual a diferença de átomo e molécula? A molécula ela é composta por vários átomos, tá?
e pensa na molécula da seguinte forma. Pensa num pedaço de papel. Pega esse papel e rasga no meio. Uma folha, né, de caderno. Você rasga essa folha. Aí depois você rasga de novo pela metade. Aí você vai rasgando e continua rasgando e continua rasgando até chegar no menor pedaço possível desse papel. É a molécula. É lógico que você não vai conseguir fazer isso com a mão ao olho nu, porque as moléculas são microscópicas, né? Você não vai conseguir fazer isso. Então o máximo que eu consigo dividir sem que ele deixe de ser água, no caso no início aí, né? Eu dei o exemplo aqui no slide da água, a molécula da água, a menor parte da água, certo? Então, o máximo que você consegue dividir. Então, molécula é a menor parte da matéria sem que ela perca as suas propriedades. Bacana? Composto químico. O que é um composto químico? Nós temos substâncias simples e nós temos substâncias compostas. Esses compostos nada mais é do que uma substância que é composta por mais... a molécula dele é composta por mais de um átomo diferente, né? Por mais de 2 átomos diferentes. A água, voltando aqui, ó, molécula da água, né? Então a água é um composto, porque ela tem 2 átomos diferentes. O oxigênio, que eu mostrei mais lá atrás, já é uma substância simples, porque ele só tem um átomo, que é o oxigênio. Então, o composto químico é uma substância constituída por moléculas ou cristais de 2 ou mais átomos, tá? Diferentes, e que eles são ligados entre si. Essa questão de íons aí, a gente vai explicar mais para frente o que é um íon, tá bom? Soluções químicas. Soluções químicas são sistemas homogêneos formados pela mistura de 2 ou mais substâncias. Pensa, por exemplo, no suco de pozinho. Você pega o suco de pozinho, é uma substância. Você pega o pozinho do suco, é uma substância. Você pega a água, é uma outra substância, certo? Então, quando você mistura para fazer o seu suco e você adiciona açúcar, uma outra substância, você pega e olha, você consegue ver a diferença. Ali você consegue olhar e identificar isso aqui, o açúcar aqui, ó. A não ser que você coloque açúcar demais e ele não dissolve, né? Eu estou falando uma situação em que ele vai dissolver. Isso aqui é o açúcar, esse aqui é o pó e esse aqui é a água. Você consegue ver? Não consegue. Então, isso que é um sistema de mistura homogêneo. Você olha, tem ali uma mistura de compostos, mas você enxerga uma coisa só. É diferente de você tentar, por exemplo, misturar água em óleo. Você coloca a água, você coloca o óleo e o óleo fica por cima e a água fica por baixo. Isso é chamado de mistura heterogênea. No caso das soluções, elas são um sistema de mistura homogêneo. Você mistura várias substâncias, mas você enxerga ali uma coisa só. Ok? Essas soluções, né, elas são compostas pelo soluto, que é o que se dissolve, e tem também o solvente, que é aquele que vai dissolver. No caso do suquinho, que você toma aí, que você faz para você, quem que é o solvente? A água. E quem que é o soluto? O pozinho. Beleza? Tá aí o exemplo aí, ó. Você não consegue identificar o que é, né? Só de olhar. Você tem uma solução laranja, uma azul, uma amarela,
uma verde, mas você não consegue identificar o que é nada nelas aí, correto? Bom, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque nós vamos entrar no próximo vídeo no conceito de ácido e base. Na minha opinião, da especialidade, essa é a mais complicadinha um pouquinho, para poder se entender, né? Porque nós temos 3 definições diferentes. Mas com muita calma a gente vai conseguir chegar lá, ok? Até o próximo vídeo.